Olá pessoal, Pietra Bertolazzi aqui. E bom, eu acho que todo mundo está mais ou menos por dentro aí do crime de assassinato que envolve a deputada Flor de Lis. E eu realmente não quero entrar muito a fundo, nos detalhes do caso, porque a cada dia que passa, mais informações bizarras sobre esse crime aparecem nas mídias, né? Tem incesto, tem ritual satânico, tem agressão de todos os tipos, enfim. Né? Cada dia aparece uma atrocidade nova na mídia aí para ilustrar o assassinato do marido dessa deputada do Partido de Esquerda Social Democrata. Enfim, para resumir, a Flor de Lis é considerada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como mandante do assassinato do seu próprio marido e autora de diversos outros atos de violência doméstica contra ele. Mas, mesmo assim, ela continua sendo uma das representantes da Câmara dos Deputados na Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, né, que é o CMCVM. Desculpa, CMCVM, é isso. E só a título de curiosidade, claramente não existe uma Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra o Homem. A Comissão de Combate à Violência contra a Mulher tem um papel de bastante relevância, no que diz respeito à atividade legislativa associada a atos de violência em que mulheres são vítimas, mas não a atos de violência em que elas são autoras, aparentemente. E aqui eu vou citar uma das leis sexistas, que foram propostas por membros dessa comissão, que é a lei da imprescritibilidade do crime de homicídio apenas quando for por feminicídio. De acordo com a legislação brasileira atual, assassinatos prescrevem em 20 anos. E isso significa que, se uma pessoa não for condenada em até 20 anos por um assassinato que ela tenha cometido, depois desse prazo ela não pode mais ser condenada, Ou seja, ela vai viver em liberdade e em impunidade por toda a sua vida, Mesmo tendo tirado a vida de uma outra pessoa. A senadora Rose de Freitas, é um dos membros mais atuantes da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, e ela propôs uma alteração constitucional nesse aspecto. É dela a autoria da PEC 75/2019, que propõe que apenas os assassinatos classificados como feminicídios, ou seja, os crimes passionais contra a mulher cometidos por homens, deveriam se tornar imprescritíveis. Crimes como os da Flor de Lis, em que uma mulher mata o marido, continuariam prescrevendo em 20 anos, bem como todos os demais tipos de assassinatos que não sejam classificados como feminicídio. E essa proposta foi aprovada por unanimidade no Senado Federal e atualmente ela tramita na Câmara dos Deputados. A Flor de Lis, se não for afastada da comissão, provavelmente vai ter o direito de ajudar a criar uma emenda na Constituição Federal que trata o crime do qual ela é acusada, e ao que tudo indica, culpada, como delito de menor gravidade em comparação a crimes idênticos, mas com os sexos invertidos. Nos últimos 15 anos, dezenas de leis discriminatórias, com base no sexo das pessoas, foram criadas. E é o caso da Lei 13.871, que estabelece que nos casos de violência doméstica que resultem em atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o agressor deve ressarcir o SUS pelos valores aplicados no tratamento da vítima, mas apenas se a vítima for do sexo feminino. Ou seja, se, por exemplo, uma mãe espancar o próprio filho de, 5 anos, a ponto dele passar alguns dias internado na UTI entre a vida e a morte, ela não tem que ressarcir o SUS pelos gastos, simplesmente simplesmente por a vítima ser um homem. Mas, ao mesmo tempo, se um homem arranhar o braço de uma mulher e ela precisar de um band-aid no SUS, esse homem ele vai ser condenado a pagar pelo custo desse band-aid, porque a vítima foi uma mulher. E isso posto, eu gostaria de mais uma vez expor aqui alguns dados levantados pela professora Thais Azevedo, que se baseou no Atlas Mundial da Saúde e no IPEA. Esses dados são um pouco antigos, eles são de 2014, mas isso é porque, aparentemente, esses órgãos simplesmente resolveram que computar os homicídios cometidos por mulheres contra os homens não seria mais tão interessante. Então, eu até peço desculpa por não ter conseguido números mais recentes, a nível nacional, pelo menos, mas também 2014 não está tão longe assim. Então, vamos lá. Nesse ano, no ano de 2014, no Brasil, 54.870 homens foram vítimas de homicídio, enquanto 4.757 mulheres foram vítimas desse mesmo crime. Ou seja, 8% do número total de assassinatos no Brasil ocorreu
com mulheres naquele ano. Dessas 4.757 mulheres assassinadas, 40% foi vítima de feminicídio. E eu não sou lá muito boa em matemática, mas com um esforçozinho a gente chega lá. 40% de 4.757 dá 1.902. Então, guardem esse número. 1.902 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2014. Ao mesmo tempo, em 2014 também, de 54.870 homens assassinados naquele ano, 6% foi vítima de violência doméstica. Então vamos lá de novo, 6% de 54.870 dá 3.292. Para resumir, enquanto 1.902 mulheres foram mortas por seus cônjuges no período de um ano, 3.292 homens foram mortos por suas cônjuges, ou seja, quase o dobro do número de homens foi vítima de crimes passionais, né, crimes cometidos por mulheres no ano de 2014. Na última vez que eu expus esses dados, né, aparentemente as feministas do Brasil inteiro resolveram me agredir na internet e elas inclusive fizeram um abaixo-assinado na época para que eu perdesse o meu emprego, né, e sim, olha o tamanho da hipocrisia, né, feministas querendo tirar o emprego de uma mulher, né, isso é bastante controverso. Mas como eu nunca tive medo de feminista e muito menos medo de falar a verdade, aí estão alguns dados pra gente refletir, né? Então, será que faz sentido mesmo uma lei punir só um dos sexos pela morte do outro sexo? E por que essas pessoas acham que a vida de um homem vale menos que a vida de uma mulher? E por que também essas leis não são aplicadas para todos os tipos de crime passionais, né? E só deixando claro, porque essa foi uma das coisas que me acusaram da última vez, é óbvio que eu abomino qualquer homem que comete qualquer tipo de violência contra a mulher, né? Seja ela física ou psicológica. E para as feministas de plantão aí que falam que eu nego a existência da violência contra a mulher, aprendam a ouvir o que as pessoas falam e não a ouvir o que vocês querem que aquela pessoa em específico tenha falado. E o que eu tô falando aqui é que a violência doméstica contra a mulher existe sim, mas também existe mulher assassina que mata o marido. E a pena para o homicídio passional deveria ser igual para homens e mulheres. Eu não acho nada justo que uma mulher assassina tenha uma pena mais branda do que a de um homem assassino, né? As feministas falam aí tanto de direitos iguais, né? Mas, na verdade, o que elas querem é direitos iguais onde interessa para elas, né? Porque, nesse caso em específico, o que elas querem são privilégios e isenção de culpa pelos seus próprios atos, né? Eu simplesmente acho que todas as vidas importam. E por hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. Beijos e fiquem com Deus.